E como já havia anunciado há algum tempo atrás, nós vamos iniciar hoje uma série de sermões no livro de Isaías, no profeta Isaías. Não é? É importante a gente estudar a Bíblia ou pregar a Bíblia em série por razões básicas e simples. Primeiro, porque a gente vai ter lá no finalzinho uma leitura, um conhecimento do livro todo, não é? Uma vez que é importante a gente conhecer a Bíblia toda, tá? Nós muitas vezes somos prejudicados no conhecimento bíblico porque a gente sai lendo uma Bíblia assim, um texto aqui, um capítulo lá, de um livro esse, de outro livro, e a gente não segue um roteiro, a gente não segue, não é, uma leitura constante e sequencial da Bíblia. E aí a gente acaba não entendendo muito o que de fato a Bíblia tem para ensinar, o que a Bíblia quer ensinar para a gente. Então, o livro de Isaías, do profeta Isaías, ele tem a sua importância. E eu escolhi agora a gente falar de Isaías, não é? Anteriormente foi o Evangelho de Marcos, agora o livro de Isaías, por razões muito simples. A primeira delas é para mostrar de que a Bíblia ela é completa e ela tem sentido do Gênesis ao Apocalipse. Não é? E, infelizmente, numa cultura onde a leitura tem sido muito esquecida, não é? E isso não é de hoje, é de muitos anos, então praticamente a maioria de nós vem de uma cultura, de uma família que não tem o hábito da leitura, a gente aprendeu, como cristãos, a descartar o Antigo Testamento, a considerar que o Antigo Testamento não é uma leitura bíblica que deve ser levada tão a sério. Então a gente muitas vezes se detém muito no Novo Testamento e a gente perde, e muito, por não conhecer o Antigo. Então, o Antigo Testamento é parte da Bíblia, e eu preciso dizer isso para você. O Novo Testamento, sem o conhecimento, sem a base, sem a sustentação do Antigo, não tem sentido. Só para você ver, o livro de Isaías tem mais de 400 citações no Novo Testamento. O que significa de que parte ou as partes aonde são citadas o livro de Isaías só pode ser entendida de maneira correta lá no Novo Testamento se você entender aqui antes o livro de Isaías. Então, muitos textos do Novo Testamento só vai ser entendido se você entender o Antigo Testamento, tá? Se você entender o Antigo Testamento. Então, eu escolhi ele por isso. Eu escolhi o livro de Isaías, agora mais especificamente, porque o livro de Isaías no Antigo Testamento é o chamado livro messiânico, ou Evangelho do Antigo Testamento. Não é? Porque é quem mais fala a respeito de Jesus, é quem mais de fato fala sobre o que a gente chama de maneira completa do Evangelho. Porque o Evangelho, não é? Que compõe toda a Escritura, mas o Evangelho tem como assunto principal de que eu sou o pecador, de que Deus propôs e traz a salvação em seu Filho Jesus Cristo, e de que eu preciso reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado e crer em Cristo como Senhor e Salvador. E o assunto central do livro de Isaías, mais específico, é exatamente apresentar o Messias diante de uma nação, diante de um povo que estava totalmente, completamente corrompido, depravado pelo pecado. E que era o povo de Deus, que eram aqueles a quem Deus chamou para representá-lo, para servi-lo, para honrar, para marchá-lo, para neste mundo serem exatamente chamados de povo de Deus. Eles estavam envolvidos no pecado e precisavam de salvação. Precisavam retomar a sua vida em santidade, em retidão, olhando para a promessa do Senhor. Por isso que você conhece textos
de Isaías que se utiliza muito no Natal, por exemplo, né, quando se fala do nascimento de Jesus. Isaías 7, que vai nascer da virgem, vai nascer um filho da virgem, etc. Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, etc. Você vai encontrar em Isaías exatamente o livro que mais aponta para Cristo no Antigo Testamento. Então, ler Isaías é ler a história de Jesus, né? Aqui eu não vou fazer isso, mas se a gente fosse fazer um estudo mais profundo, aqui é nível de pregação, então é algo que a gente vai falando de maneira mais rápida, mais superficial, comparado a um estudo bíblico. Mas se a gente fosse olhar cada parte do Novo Testamento que fala sobre Jesus, os evangelhos e Isaías estão todos conectados um no outro. Estão todos ligados. Não é? Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que eu terminei no mês passado falando sobre ele, e conectar com Isaías, você vai ver que até o próprio Senhor Jesus Cristo conectou a sua figura, a sua pessoa, o seu sofrimento, a sua dor, o segredo messiânico, né, da sua morte, ressurreição, lá na cruz por nós. Isaías já falou sobre isso. Isaías profetiza sobre a vinda do Messias 700 anos antes do Messias chegar. Então, a escolha de Isaías é também proposital para mostrar para vocês de que o Antigo Testamento pode ser entendido, que joga a luz no Novo Testamento e que toda a Bíblia aponta para Cristo, que é importante, essencial e necessária para o nosso tempo, para a nossa época. Não é um livro que foi escrito antigo, que só serve para judeu. Não, serve para brasileiro, baiano, barrense como nós somos, que estamos vivendo no século XXI, século da tecnologia. O texto de Isaías também é útil para a gente. Ele vai falar da gente, vai falar para a gente e vai nos mostrar o quanto nós de fato precisamos voltar o nosso coração, a nossa alma, as nossas forças, a nossa inteligência, né, nosso entendimento, voltar para Deus. O quanto nós, quando tomamos iniciativa e partimos da ideia de que nós podemos fazer o nosso mundo melhor, Isaías vai mostrar que quanto mais nós nos apropriamos dessa ideia de que nós somos capazes, de que o mundo é o nosso lugar de habitação, que aqui é onde a gente vai ser feliz, Isaías vai mostrar de que o que a gente faz é só se meter em encrenca, em problemas, e a cada dia se afastar cada vez mais e mais do nosso Senhor e do nosso Salvador. Isaías profetiza aí por volta de 40 anos, é o período histórico, não é, de que ele viveu e de que ele profetizou. Um dos textos mais conhecidos de Isaías, fora aqui do seu livro, é quando ele então volta lá e ora pelo rei Ezequias. Lembram? Ezequias recebe um aviso de Deus que iria morrer. Ezequias então ora e Deus manda Isaías dizer a Ezequias de que Deus haveria de dar a ele, por conta da sua oração, do seu clamor, mais 15 anos, de vida a Ezequias. É fora do livro o que a gente mais conhece de Ezequias, né? Aqui também está narrado isso de maneira mais detalhada, a gente vai ver mais na frente. Mas aprender sobre o livro de Isaías, ainda que seja na pregação, não é que não tem tanto conteúdo e tantos detalhes, vai ser importante para a gente poder valorizar o Antigo Testamento, para a gente poder perceber de que a mensagem do Evangelho não está restrito ao Evangelho e de que sem o Antigo Testamento nós não temos o Novo Testamento, nem temos Evangelho. Eu até diria a você que sem o Antigo Testamento nós nem mesmo temos como conhecer e como de fato crer de maneira completa e plena no Senhor Jesus Cristo, tá? Porque os testamentos, o Antigo e o Novo, eles têm funções iguais em momentos diferentes. Enquanto o Antigo tem a promessa da esperança da chegada do Messias, o Novo é apenas a chegada do Messias e a vida do Messias e a concretização da sua obra, que é morrer na cruz e ser assunto aos céus, não é? E aí segue a promessa e a garantia de que ele vai voltar para nos buscar. Então, quando você junta os dois testamentos, você tem o que a gente então pode chamar de palavra de Deus.
de escritura sagrada de maneira completa. O Novo Testamento, por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, Paulo vai falar sobre o valor da Escritura, e no verso 15, que é interessante, e é o ponto central aqui para a gente poder entender, a gente vai ver que Paulo diz de que Timóteo era um jovem, né, ainda aí um adolescente aí, que foi ensinado nas Sagradas Escrituras, e quando Paulo usa esse termo lá, Sagradas Escrituras, ou Santas Escrituras, Paulo se refere ao Antigo Testamento. Ele não se refere ao Novo. Quando você vê, por exemplo, a Paulo ensinando a Bíblia e ele cita as Escrituras, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, como está lá em Lucas 22, por exemplo, fala sobre as Escrituras e os profetas e os salmos, o que eles tinham e todo o conhecimento de literatura cristã que eles tinham na época era o Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento. Então, se você acha, não é? E tem que achar mesmo, de que Paulo, Pedro, de que os personagens do Novo Testamento eram homens que conheciam a palavra de Deus, a palavra de Deus que eles conheciam era o Antigo Testamento, não era o Novo. O Novo Testamento, gente, só está nas nossas mãos, não estava nas mãos deles. O que Paulo escreve, o que Pedro escreve, o que Tiago escreve, o que João, Mateus, Marcos e Lucas escrevem, não foi acessível a estes homens na época deles. Na época deles. Só está nas nossas mãos. O que eles tinham eram o Antigo Testamento e mesmo assim eram em partes, não era todo como nós temos. Era apenas parte do Antigo Testamento. Então, conhecer a Deus é necessário conhecer o Antigo Testamento, tá? Então eles se completam, eles não se isolam, eles não são substitutos um do outro, ou a ideia que se tem, não, o Antigo Testamento acabou porque Jesus já veio, já tem os evangelhos, as cartas de Paulo, então agora a igreja só precisa do novo. Não, é errado. A Bíblia, ela é completa, ela é plena. Se ela não fosse necessária, escuta isso que interessante, eu estou entrando no livro de Isaías. Se não fosse necessário, nós não teríamos encontrado, não é? E quando eu digo nós, a igreja inteira, em 1947 não teria sido encontrado os textos de Isaías. Que o livro de Isaías é um dos livros mais completos que nós temos dos achados arqueológicos. É o livro de Isaías. E foram achados pedaços em vários lugares do mundo. O último deles foi em 1947, não é? Lá nas cavernas de Qumran. Foram encontrados pedaços. E todos os pedaços em lugares diferentes do mundo estão escritos a mesma coisa. Estão o mesmo texto de Isaías. O mesmo texto de Isaías. Não são divergentes, não é? Como alguns que não acreditam na Bíblia. Não, a Bíblia é invenção. Não. Tem escritos, não é? Para a nossa data de hoje, de mais de 3.000 anos, escrito por Isaías, que foram encontrados e são iguais os mais novos, são iguais os mais velhos. Não é? Porque a Bíblia ela foi copiada várias vezes por nações, por povos, por famílias, e alguns deles foram conservados. Eram materiais que superaram o tempo, né? A destruição, a erosão do tempo, e foram achados. E tem o mesmo escrito, tem a mesma história, não mudou nada. Então, os personagens bíblicos, e mais especificamente os livros, e aqui o livro de Isaías, é citado no Novo Testamento, mas nós já temos nos museus da Bíblia, não é? E nós temos em vários lugares alguns museus que guardam partes encontradas da Bíblia, nós temos escritos deste homem, de Isaías. Então ele existiu de fato, e ele foi inspirado por Deus, e ele, querendo Deus, será útil para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento como igreja do Senhor, aqui especificamente na Barra. Então, o livro de Isaías, que foi escrito aí por volta de 700 anos antes do próprio Senhor Jesus Cristo, por um período aí
de 40 anos foi escrito. A gente vai encontrar no capítulo 6, por exemplo, o chamado de Isaías, a gente vai chegar lá, e vai dizer que na morte do rei Uzias, ele então é vocacionado e chamado por Deus para proclamar, anunciar a palavra dele, e é inclusive uma frase, não é, muito utilizada, e até nós vamos chegar lá e vamos ver que é de maneira muito pobre, que a gente utiliza aqui, não é, no sentido geral, a que a gente utiliza de missões, eis-me aqui, envia-me a mim, a gente vai ver até chegar lá o peso do que significa envia-me a mim, não é, lá de Isaías 6, e nós vamos então encontrar aqui neste livro um homem de Deus trazendo uma mensagem de Deus como um profeta. E o que significa, então, uma mensagem de Deus como profeta? Obrigado, minha linda. O que significa isso, uma mensagem de Deus como um profeta? Gente, profeta não é alguém que adivinha futuro, tá? Profeta não é alguém que dorme, sonha e tudo o que ele sonha acontece, o que ele está sonhando é a verdade. Não. Biblicamente falando de maneira mais prática e mais simples, profeta é aquele que ouve a Deus, conhece as circunstâncias da vida e sabe do que aquilo vai dar. Isso é profeta, tá? Profeta na Bíblia é aquele que conhece o caminho de Deus, conhece a revelação de Deus. No caso de Isaías, ele estava recebendo de maneira empírica, né, de maneira espiritual, ele estava recebendo. Hoje nós recebemos de forma lida, estudada, de forma pesquisada, e nós anunciamos aquilo que está escrito. Nós ensinamos aquilo que está escrito. E é claro que com esse estudar, com esse ensinar, a gente consegue perceber e ver aonde é que nós estamos indo ou em que direção nós estamos tomando. Então, quando a gente for ler aqui, a gente vai fazer isso aí talvez um ano ou dois, não é? Porque o livro de Isaías é o maior livro do Antigo Testamento, com exceção dos Salmos. Não é? Ele só vai perder para Jeremias, com 52 capítulos, depois para o Gênesis, com 50, depois para Ezequiel, com 48. Os outros têm menos de 30 capítulos. Isaías é o maior. Inclusive, tem até uma curiosidade no livro de Isaías, que necessariamente não tem nada a ver com valor espiritual, mas Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Então, está bem parecido aí esse número de livros da Bíblia toda e dos capítulos de Isaías. Mas essa divisão de capítulos e versículos não é inspirada por Deus, tá? Isso foi feito posteriormente. Mas você vai observar na leitura de que o que Isaías faz é uma percepção que Deus dá a ele da condição do povo, do momento e do estado que o povo está, e ele então tem naturalmente de Deus a certeza do que está por vir, ou do castigo que Deus vai trazer sobre aquele povo, e em contrapeso à condição do povo e o castigo, Isaías também vai mostrar a esperança que o povo deve ter, que aí entra a figura do Messias, que aí entra a figura de Cristo. E é Isaías, o profeta que não vai se calar diante do pecado do povo, que não vai se negar a dizer e a mostrar a condenação da ira de Deus sobre o seu povo, mas é quem mais vai dizer de que este povo precisava crer, acreditar no Santo de Israel. A expressão Santo de Israel, que você vai ver aí, ainda neste capítulo aí, no verso de número 4, salvo engano, Santo de Israel, Isaías utiliza 26 vezes em seu livro. Em todo o outro Antigo Testamento, ou em todos os outros livros do Antigo Testamento, essa expressão Santo de Israel só aparece 6 vezes. 6 vezes. Então, daqui você já vê de que a intenção central de Isaías é de apontar para o Messias. O Santo de Israel aqui, com letra maiúscula, se representa a própria pessoa de Cristo. Então, a intenção dele é de apontar para lá. Mas, queridos, antes da gente poder de fato reconhecer a Cristo e aceitá-lo como Santo de Israel,
Não tem outro caminho a não ser da gente reconhecer e conhecer o quanto nós somos pecadores. Não há salvação para quem se sente santo, justo e salvo. Não há remissão, redenção para quem se sente puro, para quem se sente digno. Não há. Não há. Então a mensagem profética, ela sempre é de mostrar a condição e apontar para a esperança. E Isaías faz isso muito bem. Isaías consegue mostrar ao povo onde eles estão, o castigo de Deus que é derramado, a ira de Deus que é derramada sobre eles, mas ele diz assim: vamos olhar para o santo, vamos olhar para a raiz, vamos olhar para a descendência, vamos olhar para o príncipe da paz, vamos olhar para o conselheiro maravilhoso. Ele sempre vai apontar para Cristo. Então Isaías e todos os profetas, eles têm essa característica específica de mostrar o juízo, ou o estado da nação, o juízo de Deus e a esperança, a expectativa de que o povo tem com relação a Deus. Então vamos lá para o texto, verso de número 1. Tá? Eu vou lendo cada parte e a gente vai entendendo. Verso de número 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, se você quiser ler, não é? E eu considero que é um trabalho, não é? Uma tarefa de casa, não é como faz na escola para você, é ler a história desses reis aí. Vai te ajudar muito a entender o texto de Isaías também, não é? A Bíblia ela é completa, queridos, tá? Não existe nenhum livro na Bíblia que você possa ler ele sozinho e é suficiente. Para você entender melhor qualquer livro da Bíblia, você vai precisar ler outras histórias que passaram ou histórias que vieram lá da frente, não é? Via de regra são as que passaram. Então, se você quiser ler, você pode, por exemplo, ler lá, 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo de número cadê Beto? Até o capítulo de número 18, não é? 18 não, até o capítulo 20, você vai ler a história desses 4 reis, que foi o período em que Isaías profetizou. Ou, se você também quiser ler, pode ler também 2 Crônicas 26, até o capítulo de número 29, você vai encontrar, 29 não, 29, 32, né? 2 Crônicas 26 até o capítulo 32, você vai conhecer a história desse período em que Isaías era profeta, tá bom? Então, eu vou tratar do livro, mas tudo que a gente precisa conhecer do livro, a gente vai ter sempre voltar lá em alguns momentos para a gente poder entender. Então, adiante aí e valendo todos os dias um capítulo de Isaías e um capítulo da história desses reis aí. Então, Isaías então profetiza durante 4 reinados e ele profetiza para o povo de Judá. E aí a gente tem que entender um pouco de história e geografia aqui. O povo de Israel, que vem lá de Abraão, nasce lá em Abraão, em determinado momento, logo após o reinado de Salomão, eles foram divididos, não é? Eles foram divididos, inclusive, esse erro, não é? Ou o que provocou a divisão foi um erro do próprio Salomão, com questão de mulheres, etc. Ele acabou cometendo um erro e após a sua morte, o reino de Israel foi dividido. Foi dividido na região sul, ou na tribo do sul e na tribo do norte. Se dividiu as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Abraão, se dividiram em 2 tribos, Israel e Judá. Israel foram apenas 2 tribos e Judá foram 10 tribos. Eles se dividiram, entraram em conflitos em alguns momentos, e então começaram a ter reinados e territórios distintos e diferentes aí. Então Isaías, ele estava na região sul, estava profetizando ao povo de Judá.
Tá? Então, o norte é profetizado por outros profetas e não por Isaías. Por que é importante você lembrar disso? Porque toda vez que você for ler sobre esses reis, por exemplo, lá está dizendo que eles são reis de Judá. E no mesmo livro de Reis e de Crônicas, que conta a história dos reis, você vai encontrar reis também de Israel. Então, para você não misturar e achar que é tudo a mesma coisa, são separados o reino de Judá e o reino de Israel. Então ele fala para as tribos de Judá, aonde eram filhos e descendentes de Abraão, mas que estavam brigados com seus irmãos, que seria a tribo do norte. E o ponto central aqui do início do livro de Isaías é mostrar de que a condição daquele povo, a forma e a estrutura espiritual daquele povo era de pecadores. E aí o texto, então, começa de uma maneira bem severa. Olha lá, verso 2 ao verso 9. Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Aqui uma declaração do próprio Deus com relação a Judá. Viu? E vejam que interessante. O que Deus está apresentando aqui é para o mundo inteiro ouvir. Tá? Não é uma cartinha ali endereçada, personalizada ao povo de Israel. O mundo inteiro deveria saber a situação e a condição que estava o povo de Judá. E aí diz então, verso 2: Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha a comparação que Deus faz para mostrar o dano, né, e o mal daquele povo. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar aonde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa geração ou dessa nação pecadora, povo carregado de iniquidade. São descendências de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltam para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada ação, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoram na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vamos entender esse texto aqui? O que Isaías começa dizendo, uma declaração do próprio Senhor, expondo a condição do seu próprio povo, o povo de Judá, e ele então começa dizendo de que ele criou filhos e esses filhos se rebelaram contra ele. A Bíblia sempre vai tratar e vai apontar a Deus como pai, não é? A Bíblia sempre vai fazer isso. Inclusive, há até um questionamento bem interessante lá em Malaquias, não é? Que diz assim: se eu sou o seu pai, aonde é que está a minha honra como pai? Aonde é que você está me honrando como seu pai? Então a Bíblia sempre vai apontar para Deus como nosso pai. E Deus vai dizer exatamente de que Israel se tornou alguém rebelde contra o seu pai. Quebra naturalmente o princípio do mandamento, não é? De obedecer pai e mãe, que lá a gente já aprendeu que não é só literalmente pai e mãe, mas ali tem um conceito de autoridade sobre nós. E Deus se propõe, se coloca como pai. E Deus utiliza uma expressão bastante pesada para se dirigir à rebelião do seu povo e os compara ou os equipara
a serem menos racional, inteligentes do que um animal. É isso mesmo que Deus faz. Olha aí o verso de número 3. O boi conhece o seu dono. O jumento sabe o lugar da sua comida. Mas o meu povo não sabe. Não sabe. Deus quer mostrar tanto a cegueira, a condição de miséria que está o seu povo, que ele chega a dizer assim: vocês são menos inteligentes do que os animais irracionais. Vocês são menos insensíveis do que os animais irracionais. E às vezes a gente se ofende, né, quando é chamado de cachorro, de gato, de papagaio, de macaco, essas coisas todas. E aqui Deus mostra, não é? E é literalmente isso que está no texto original. Deus usa a figura de animais irracionais para mostrar a irracionalidade espiritual do povo, que deveria reconhecer a Deus por toda a história, não é? Que aqui Isaías não está falando de uma questão pontual, Isaías está falando de um povo que tem uma história inteira. E aí, claro que exige de você ler todas as histórias anteriores, né? Todos os livros anteriores lá, principalmente os históricos lá, do Gênesis até chegar lá em Neemias, em Esdras, antes ali de Jó, você deveria ler tudo aquilo lá para poder entender um pouco isso aqui. Então, quando Deus diz isso, Deus está falando porque isso estava sendo recorrente. O povo de Israel estava sendo teimoso, desobediente, ignorante, insensatos, mais do que os animais. Mais do que os animais. Sem reconhecer o seu dono, o seu Senhor, e sem sequer reconhecer a sua fonte de sustento e de alimento, que era o próprio Senhor também. Não é? Então recebem essa comparação de uma certa forma tão grosseira, mas é exatamente assim que Deus queria mostrar. E aí, o verso 4 em diante, Deus descreve aqui, eu vou apenas pontuar alguns itens que vai nos ser úteis mais na frente, mas observem. Ai dessa nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Pecadora e iniquidade aqui tem sentidos diferentes. A ideia de pecador ou de pecadora, né, falando de nação, está no feminino, é a ideia de alguém que está recorrentemente praticando o errado. Iniquidade está falando da índole, está falando daquilo que está dentro. Então, quando a Bíblia faz aqui essa comparação, não é? E o texto do Antigo Testamento faz muito esse tipo de paralelo, está dizendo o seguinte: essa nação é extremamente praticante ou que comete muitos pecados, mas na verdade ela se alimenta mais do que do pecado, ela se alimenta das inclinações pecaminosas. Ela está como alguém que pratica o pecado hoje, mas já está maquinado o pecado de amanhã, o pecado de depois. Ela não se cansa de planejar, de projetar e de viver em pecado. Para ela é motivo de festa, de farra, de alegria, repetir o pecado todos os dias, inconstantemente, permanentemente. Ela se alimenta de pecado. É isso que Deus está dizendo. Não é uma nação que cometeu um erro, que se desviou por um momento, que até perdeu a noção de alguma coisa e cometeu um pecado. Não. É uma nação que está se sentindo satisfeita de maneira consciente, de maneira plena pelo pecado. Eles tratam o pecado como um princípio norteador da vida deles. Então eles não têm consciência pesada. Eles apenas estão curtindo o pecado. É essa a ideia. E aí vai dizer então de que essa nação está gerando e gerou cada vez mais uma geração maldita, uma geração pecadora, uma geração má. E isso vai gerando, vai produzindo, porque de fato nós sabemos isso. Os nossos costumes culturais, eles são transmitidos para gerações que estão nascendo. Isso começa de casa, isso perpassa pela escola, isso perpassa pela igreja, isso vai pelo sistema de mundo que nós conhecemos,
que vai de país, de cidade, de estado, cada um tem o seu, mas essa carga ela vai sendo transmitida, não é? Não é uma maldição hereditária, não, é a cultura do ensino, da transmissão do ensino. Então, uma nação que se alimenta de iniquidade, ela gera uma geração, ela produz uma geração de iniquidade. É natural você ver um filho de fumante fumando. É natural você ver um filho de alguém que consome álcool consumir álcool. É natural, isso segue. É natural um filho de alguém, de uma pessoa bruta, né? No sentido mesmo de falar, uma pessoa grossa ou ignorante no sentido de comportamento, ela gerar filhos e os filhos crescerem no mesmo estilo. É muito natural isso acontecer. Então o povo de Israel estava gerando um povo mau como eles. Porque o modelo, o exemplo, a estrutura, a cultura que predominava entre eles era praticar pecado após pecado. Não era diferente. Não era diferente. E aí o texto então diz aí, final do verso 4, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, uma figura dirigida ao próprio Senhor Jesus, e eles voltaram para trás. Eles voltaram para as práticas do povo pagão. Que quando Deus enviou o povo de Israel, livrou o povo de Israel do Egito, Deus disse a eles, vocês vão para uma terra, mas não imitem, não pratiquem as mesmas coisas que eles fazem. Não se casem com as filhas deles, não deem as suas filhas em casamento desses povos. Porque se vocês fizerem isso, se misturarem, não é? De maneira literal, não no sentido de convivência, mas no sentido de prática, de forma de vida, de costumes, vocês vão pecar como eles pecam contra o Senhor. E a missão cultural do povo de Israel era de influenciar as outras culturas, de tirar o paganismo, de tirar a idolatria, de tirar a imoralidade das outras culturas. É assim para nós hoje. Nós somos a igreja do Senhor para ser exemplo e modelo de moral, de boa conduta para o mundo inteiro, para a sociedade inteira. O nosso papel é esse. Se a gente começar a viver em pecado, se a gente começar a transformar a igreja num ambiente de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo, de engano religioso, a nossa cultura vai se alimentar disso. E não tenha dúvida de que aqui no caso específico a igreja vai crescer. Porque existe gente alimentada dessa cultura aqui. Da cultura do pecado, do não tem nada não. Porque aí a gente vai no domingo ao culto, à missa, ao movimento religioso, ou a gente pratica algum ato lá e a gente está limpo já. Então a gente está limpo no domingo e na segunda a gente cai na bandalheira. Não há problema nenhum. E esse povo cometeu esse erro. Olha lá, verso 10 em diante. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Aqui está chamando príncipe de Sodoma e povo de Gomorra, porque o verso 9 aí, não é? Eu não tratei dele, mas o verso 9 está fazendo um paralelo e mostrando de que, assim como Deus destruiu por causa da imoralidade a Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 19, Deus também iria fazer a mesma coisa com Judá. É? E o profeta ainda diz assim, se Deus não tivesse mantido descendentes nossos, nós já haveríamos ou já teríamos sido destruídos como Sodoma e Gomorra. Então quando ele chama aqui príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, está fazendo chacota, tá? Está literalmente dizendo assim, imorais de Judá, não é? Líderes imorais, corruptos de Judá, me escutem aí. Tá? Então, seria aqui uma ironia que Deus faz com eles, porque de fato, naquela época, ser chamado de sodomita, não é? ou alguém de Gomorra, era um xingamento bastante grave, não é? E bastante humilhante. Tá? Porque a nação, o povo de Sodoma e Gomorra, era gente de extrema imoralidade. Né? Da homossexualidade, do adultério, do bestialismo, que é sexo com animais, da violência gratuita. A cidade de Sodoma e Gomorra, inclusive, há dados históricos, não é, fora da Bíblia, descrevendo exatamente esses tipos de coisa na cidade de Sodoma e Gomorra. Então aqui é uma maneira pejorativa
de se dirigir ao povo de Israel, comparando eles, como fez com o boi e o jumento, comparando eles no grau de imoralidade que eles estavam. Então, o verso 11, continuando. O Senhor diz: de que me serve a multidão? Olha, não era um cultinho de domingo e domingo, não. Era uma multidão de sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes, que era a prática do culto naquela época, não é? Que era o sacrifício de um animal, que hoje não se faz mais, tá bom? Verso 12. Quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês o só pisotear dos meus átrios? O que Deus está falando aqui, aí a gente precisaria trazer até a imagem aqui do templo, não é? Que Salomão constrói e era a maneira de adorar a Deus. Havia o templo, como a gente tem aqui o nosso templo, e aqui, bem parecido com aqui, era o chamado Santos dos Santos, não é? E ao redor do templo, que seria aqui os nossos corredores, ali na frente, nas laterais, são os átrios. Ou seja, o ambiente ou o espaço geográfico ocupado pelo templo começa ali, né, do portão para dentro, dos muros para dentro. O átrio era exatamente ali fora, não era aqui dentro do templo, nem era aqui atrás, no Santos dos Santos, onde os animais eram sacrificados. Quando Deus diz aqui a eles que Deus estava rejeitando eles e não estava chamando eles para vir, Deus estava dizendo mais ou menos assim: eu não quero que vocês pisem nem na calçada do templo. Eu não quero que vocês andem nem ao redor do templo. Eu não aceito, eu não tolero vocês nem perto do templo. Eu não aceito vocês. Que era o lugar específico ali do Antigo Testamento para adorar a Deus, não é? Agora já não é mais. Mas o que Deus está dizendo a eles é exatamente isso. Nada que vocês fazem me agradam. Eu não estou satisfeito com o sacrifício. E aí eu preciso lembrar aqui o sacrifício, o culto que eles ofereciam a Deus, de acordo com aquela época, era correto. Estavam seguindo as ordens, né? A organização, como nós vimos hoje pela manhã, do culto ideal que Deus pediu. Mas Deus diz a eles assim: eu não tenho satisfação em absolutamente nada do que vocês me oferecem. Inclusive, eu não quero ver vocês nem perto do templo, nem passando na calçada do templo, eu quero ver vocês. Tal era o asco que Deus tinha, o nojo que Deus tinha deste povo. Mas esse povo, que era como um boi, ou era menos racional do que um boi, do que um jumento, não conseguiam perceber de que Deus estava rejeitando o culto deles. Porque para eles, a prática religiosa prevalecia com relação ao conteúdo e até mesmo com aquilo que o próprio Deus havia dito. E a gente vê esses tipos de prática ainda hoje, não é? Há pessoas que se curvam diante de uma imagem. Há pessoas que acreditam em superstições, sexta-feira 13, gato preto, não passa debaixo da escada, não pode emborcar a sandália que está xingando a mãe, enfim, um bocado de coisa que tem por aí, né? Até quando está incomodado com a visita, ao invés de ser educado e pedir que ela vá embora, bota a vassoura atrás da porta, o sal grosso. Não é? Vocês estão rindo, mas tem gente que é incutida com essas coisas, achando que isso faz efeito, né? E aqueles que querem ser um pouquinho mais perto, mais cristão, abre a Bíblia no Salmo 91, e uma Bíblia grande, né? Quanto maior a Bíblia, maior é o efeito, no Salmo 91, achando que isso abençoa a casa dele. O povo de Israel não estava muito diferente dessa ideia. Não estava muito diferente. Não é? Algumas igrejas que se dizem evangélicas estão fazendo a mesma coisa. Estão usando objetos, estão prestando culto, não tem santidade nenhuma na vida e vem para o culto vestido de santo, vestido de puro, carregando uma Bíblia, cantando música, levantando a mão, fechando os olhos, mas deixou um rastro de pecado lá fora e amanhã, ou quando sai daqui, recebe ele de novo, leva ele de novo. E não se toca de que Deus nem sempre está recebendo o nosso culto. O verso 13. Não tragam mais ofertas vãs,
Por que não trazer mais ofertas vãs? Porque o que vocês estão fazendo é certo, mas eu não estou recebendo. É vão oferecer algo a Deus que Deus não recebe. É vão orar a Deus sem estar em condição de ser ouvido por Deus. É vão cantar músicas cristãs se Deus não quer ouvir você. Então o que Deus está dizendo é isso aqui a eles. Não tragam coisas vãs, porque para mim não serve o que vocês trazem. O incenso é para mim abominação. E também as festas que vocês fazem, não eram as festas judaicas, a lua nova, o sábado, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar, olha que interessante aqui de novo, iniquidade. A disposição de vocês para pecar, a vontade de vocês para pecar, os projetos de pecado. Eu não posso suportar esses projetos associados ao culto. Percebeu isso? Eu não posso aceitar que vocês estão cheios de desejos, de planos para o pecado e vem para o culto. Traz o animal, traz o carneiro, vem para o templo. Eu não consigo admitir e aceitar isso. E não é o pastor quem diz, porque é o dono da igreja. É Deus quem está dizendo ao seu povo. É Deus quem está dizendo aos seus. Eu não aceito o que vocês fazem mais. Pode estar tudo certinho, pode estar cumprindo todo o calendário judaico, mas eu não aceito vocês. O problema é vocês, porque vocês são piores do que um boi, são piores do que um jumento. Porque eles conhecem o seu dono, eles conhecem o lugar e a fonte de sustento para eles. Verso 14, a festa de vocês e as solenidades de vocês, a minha alma odeia. Já são peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Meu irmão, você sabe, tanto quanto eu, o quanto é difícil suportar e aguentar alguma coisa ou alguém que de fato lhe aborrece, lhe causa enjoo, lhe causa raiva, ira. Não é? Imagine aí você ser abordado por um bêbado dentro do ônibus que você não pode descer, ali do seu lado, batendo prosa chata a viagem inteira. Daqui para Salvador, 12 ou 13 horas de viagem. E ele ali com aquela conversa chata que o sujeito não dorme, não cochila e não quieta a boca. E você não tem para onde sair. Você consegue figurar isso aí, consegue ilustrar isso na sua cabeça? Deus estava se sentindo assim. Olha que interessante como Deus se manifesta e se apresenta aqui. Um Deus todo-poderoso, absoluto em tudo que é e que faz. Estava dizendo que era incapaz de estar suportando um povo pecador. Não suporto mais vocês. Se você já ouviu isso de alguém, dizer a você, parente, marido, esposa, eu não suporto mais você, até por uma crise aí, né, de TPM, de mau humor, de crise mesmo, que acontece no dia a dia, se isso machucou você, imagine Deus dizendo isso. E é o que Isaías mostra aqui, é Deus dizendo isso ao povo, não suporto mais vocês. Aquele Deus de milagre que abriu o mar vermelho, que tirou o povo e disse a Moisés, Moisés, o clamor do povo chega a meus ouvidos, e do mesmo jeito, aqui a ideia do mesmo jeito, eu não aguento mais ouvir o sofrimento deles, vai lá e os livra do Egito, 400 anos de escravidão, tira eles de lá. E aí Deus manda uma nuvem de dia para protegê-los do sol quente, manda uma nuvem de fogo à noite para protegê-los do grande frio do deserto, os livra de escorpiões, as sandálias que calçavam, passaram 40 anos no deserto, elas não se desgastaram, abriu o mar vermelho, mandou maná do céu. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso agora diz a eles, eu não suporto mais vocês. Não aguento mais vocês. Porque a maneira como vocês vivem é ruim. E pior ainda, vocês vêm para o culto achando que eu quero somente expressões
de fé, ou expressões religiosas, ou uma musiquinha, ou uma oração, ou participar da ceia do Senhor, ou um templo bonito, bem arrumado, bem organizado. Não. Isso não é mais importante do que a dignidade que vocês precisam ter para estar aqui. Eu não suporto isso. Verso 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Ignoro vocês. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos e das viúvas. Defendam as causas das viúvas. Diz o Senhor àquele povo: venham. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se tiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus faz aqui então? E Ele sempre fez desse jeito. Ele não mudou aqui. Ele não se tornou um Deus mau aqui. Mas o que Deus faz aqui, e isso é o Evangelho, você é pecador. Os seus atos, as suas práticas religiosas são abomináveis. Eu odeio o que você tem. As pessoas têm muitas dificuldades de olhar para Deus e ler na Bíblia que Deus é um Deus irado, ou que a ira de Deus está derramada sobre os homens. Mas o Evangelho mostra exatamente pessoas indignas, incapazes, que ainda tentam, por artifícios próprios, por força própria, por expressões religiosas inúteis e vãs, tentar se aproximar de Deus sem mudar de vida. E esse Deus que se ira ou que se manifesta de forma iracunda é o Deus que não tolera a mentira, a hipocrisia. E a maior das hipocrisias que Deus abomina do seu povo, e não há dúvida que faz isso com o povo brasileiro, com a nação brasileira, é de mentir, se prostituir, viver uma vida depravada, idólatra lá fora, e depois querer entrar numa igreja ou numa cerimônia religiosa e se fazer de santinho sem ter consciência pesada. E as pessoas não querem admitir que existe um Deus que se interessa por santidade, por pureza, por honestidade. Eles não estão interessados nisso. Por isso que a religião é tão predominante, porque a religião, ela é um produto do próprio homem e ele então cria o seu próprio Deus. A gente vai ver isso no próprio Isaías também. Ele cria o seu próprio Deus. Por isso que, via de regra, a idolatria usa imagens de pessoas que existiram, mas elas fazem a idolatria em cima da imagem, não em cima da pessoa humana viva ali que tem raciocínio. Ela faz direto na imagem, sabe por quê? Porque a imagem não pode reclamar. Ela tem boca e não fala. Porque a imagem não pode sair na rua e ver você xingando, por exemplo, você enganando o outro, e aí quando você voltar para adorá-la, ela diz assim: não, eu não quero não porque você saiu. Então as pessoas e a idolatria, e o diabo ajuda nisso, maquina na mente das pessoas, vamos criar a nossa religião, vamos montar a nossa forma de adorar a Deus, porque aí a gente estabelece a regra, ou a gente não faz regra nenhuma. A gente apenas descarrega o nosso senso religioso. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê diferente. Sabe por quê? Porque Deus
é uma pessoa, ele se apresenta como uma pessoa na Bíblia, né? Por isso que a Bíblia vai falar a mão de Deus, o braço direito de Deus, os olhos de Deus, o ouvido de Deus, o trono de Deus, o lugar, né? o estrado dos seus pés, onde ele descansa os pés. A gente vai ver muito essa expressão de pessoas relacionadas a Deus. Ele é uma pessoa e ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. E via de regra, o pecador, ele não gosta de Deus, ele foge de Deus, exatamente porque Deus fala, porque Deus se manifesta, porque Deus diz aquilo que o contraria. E está aqui essa declaração. Mas esse mesmo Deus que apresenta a sua ira e apresenta a destruição e acabar com o pecador, porque Deus não ama o pecador, tá? Isso é conversa fiada, Deus odeia o pecador, tá? Deus odeia o pecador, é o mesmo Deus que a este pecador a quem ele odeia, ele apresenta salvação. A esse mesmo a quem ele odeia, que vem ao culto e sem nenhuma dignidade moral para apresentar um culto a Deus, a esse que é irracional e incapaz de discernir sobre as verdades, os ensinos de Deus, como o boi, como o jumento, Deus diz assim a ele: vem cá, vamos conversar sobre essa questão. Vamos falar sobre o seu pecado. Vamos conversar sobre o seu erro. Vem cá, deixa eu provar para você que a imoralidade sexual, de que a corrupção, de que a mentira, de que o engano, de que a religiosidade, de que a idolatria, de que a mentira, de que isso, e todos esses pecados é mal para você. Percebeu? Verso de número 18. Diz o Senhor: venham. Venham. E esse venham aqui, queridos, é o contraste do que a gente leu lá. Deus diz assim àquele povo: eu não quero ver vocês nem na calçada do templo. Eu não aguento mais vocês. Mas é o mesmo Deus que parece que se contradiz, mas agora é o Deus que quer salvar pecadores. Mas para salvar pecadores, não dá para a gente dizer de que ele é gente boa. Não dá para dizer de que ele é amado. Não dá para a gente passar a mão na cabeça dele como um cachorrinho, como animal de estimação, que é a iniquidade daquele povo. Não dá. Então Deus esbravejou mesmo, esbraveja ainda hoje. Mas mesmo Deus que esbraveja contra o pecado, que em determinados momentos quer a gente longe dele, é o mesmo Deus que faz o convite. Você quer conversar sobre a sua situação? Você quer falar sobre a sua impureza? Você quer conversar sobre os motivos que eu tenho para te odiar? Você quer conversar sobre os motivos que eu tenho para derramar a minha ira sobre você, te lançar no lago de fogo e enxofre, lá no inferno para toda a eternidade? Você quer saber por quê? Então vem. Então vem. Vem para a gente conversar. Mas agora para a gente conversar sobre santidade, sobre pureza, sobre ser limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Vem cá para a gente conversar. E Deus faz isso, convida este povo e diz àquele povo que ele tem para oferecer não só purificação, mas também para oferecer àquele povo o melhor daquela terra. O melhor deste mundo. Deste mundo. Deste mundo. Observem comigo aí, estou caminhando para o final. Observem comigo o texto. E o texto inicia então, verso 2 ao verso 11. Deus então dizendo como aquele povo estava. Do verso 10 até o verso de número 15, de 14, Deus então fala de que não suporta mais aquele povo, que não aceita o que aquele povo faz, ainda que estivessem certos, mas Deus os recusa.
Não é o que se faz em si, mas são as pessoas, aqui neste caso, tá? São as pessoas que é um problema. Verso 15 até o verso 15, Deus então diz a eles que quando eles voltam para Deus, quando eles falam com Deus, Deus recusa e os rejeita de maneira literal. Deus os despreza. Mas aí Deus então faz o convite a eles para que eles possam se lavar, se purificar, verso 16, tirar da presença ou diante de Deus os seus atos. Ou seja, viver de maneira pura, não lá no sacrifício e na oferta, mas na vida, no dia a dia. Fiquem puros. Então eu convido a vocês, venham conversar comigo. Venham conversar comigo. E aqui, esse texto nos ensina 4 coisas básicas para a gente poder encerrar aqui. Primeira delas, queridos, fica claro de que esse Deus de amor que dá o seu Filho Jesus na cruz do Calvário é um Deus que se ira, que odeia o pecado e o pecador. Ele não se faz ou ele não se disfarça de gente boa para atrair ninguém. Deus não tem a índole de se fazer de enganado. Deus não tem a índole de se permitir ser enganado, apenas para conquistar um outro. E tem pessoas que são assim, não é? Elas são pessoas raivosas, iracundas, são pessoas falsas no sentido geral, mas quando ela quer alguma coisa, quando ela quer conquistar você, aquela amizade, não é? Aquela simpatia toda, tal. Mas na verdade, lá no fundo, quando a gente costuma dizer, essa pessoa é uma cobra. É venenosa. Deus não é assim. Deus é claro e transparente. E Ele diz para quem peca, eu tenho uma ira sobre você. A Bíblia diz isso. A ira de Deus é derramada sobre toda a impiedade dos homens. Romanos capítulo 1. Ele deixa isso claro. Ele matou aqueles que estavam no deserto, que foram rebeldes a Moisés, que Deus estabeleceu para levar o povo. Ele matou. De quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só chegaram um grupo de 2 famílias. Os outros foram mortos, porque se rebelaram contra Deus. Se rebelaram diretamente contra Deus através do líder Moisés. E Deus os matou no deserto. Não entrou lá. Isso não é porque Deus é um Deus de amor, mas é porque é um Deus também que se ira e que castiga cada um de acordo com as obras das suas mãos. Então esse texto, e Isaías vai nos mostrar isso, todo o percorrer do livro, Deus não é um bobinho. Deus não tem intenção de parecer ser bom para que você se agrade dele, e depois ele vem e passa a machadinha, e dá a picada e passa a rasteira. Não. Ele se revela claramente quem ele é. Eu odeio o que vocês fazem. Fica isso claro. Eu considero vocês menos inteligentes do que um boi, do que um jumento. Porque vocês vivem alimentados de iniquidade. Deus deixa isso claro. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que não tem como a gente fugir da ira de Deus. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Deus, ele se ira, ele se manifesta, ele castiga o seu povo antes, castiga agora do mesmo jeito e vai castigar no futuro. A ira de Deus, ela permanece, e eu poderia dizer aqui, ela é eterna tanto quanto ele é eterno. Deus não vai mudar, não vai ser alterado por causa da nova tecnologia. Deus não vai mudar o seu caráter, a sua personalidade, seus mandamentos, as suas regras, ou vai fazer, ou criar uma nova lei. Como às vezes o nosso país faz, não é? Que tenta flexibilizar algumas leis. Deus não vai. A palavra do Senhor, na boca do próprio Senhor Jesus Cristo, as palavras do Senhor vai durar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai durar.
Então aquilo que foi pecado e que é pecado, sempre será pecado. Sempre será pecado. Não importa as motivações, é pecado. No mundo em que nós vivemos, a cada dia que passa, estão legalizando, pelo menos a nível humano, a nível de decretos e de leis, estão começando a legalizar pecado. Está aí a marcha para legalizar o uso da maconha. Não é isso? Está aí. E não demora, já vi aí o primeiro passo, dando inclusive pela própria Unicef, da pedofilia ser legal. Sexo de pessoas adultas com crianças. Não vai demorar muito. Porque a Unicef já disse que é discriminação proibir crianças de assistir a vídeos pornográficos. Então já é o primeiro passo. Nós já temos, até que amenizou um pouco, mas existe assim, lá longe, longe do conhecimento, uma batalha para se legalizar casamento homofóbico. E nós já tivemos pastores, crentes que foram presos ou obrigados a pedir desculpa porque disse que Deus fez menino, menino e menina, menina. Porque já disse que menino é príncipe e menina é princesa. Que menina usa rosa e menino usa azul. Um professor de faculdade teve que pedir desculpa pública porque disse que só mulher engravida. E a humanidade está achando que pode alterar aquilo que Deus disse que é errado, que é pecado. E ela vem trabalhando em cima disso. E é claro que ela vai fazer isso. A Bíblia vai dizer que o mundo já está entregue ao maligno. E o maligno nunca vai querer coisas que são divinas, que são de Deus. Então o pecado, a cada dia que passa, ele floresce, ele cresce cada vez mais. Cada vez mais. É natural. Quem lê a Bíblia, queridos, não fica espantado com o rumo que o mundo, que o Brasil está tomando. Não fica espantado. Porque é natural ver que o mundo está caminhando cada vez contrário aos princípios cristãos. A igreja do Senhor, em alguns momentos, estão fazendo exatamente o caminho contrário. E eu disse aqui, alguns dias atrás, com a associação com os movimentos políticos partidários, a igreja está fazendo o caminho contrário. Já tem igreja que admite a relação homossexual. Pastores e diáconos são casados, vivem juntos como marido e mulher. Já tem igreja assim. Mas eu quero dizer de que Deus não vai mudar e que a ira de Deus continuará sobre a igreja do Senhor, sobre os cristãos e sobre a humanidade. Ele não vai fazer com que um pecado deixe de ser pecado só porque a maioria de nós gostamos, amamos e achamos que é discriminação, que é discurso de ódio, não sei o quê. Para Deus sempre será odiado a imoralidade, a mentira, o suborno, a corrupção, a injustiça social, como está aqui no texto, a opressão ao órfão e à viúva. Sempre será. Sempre será. Terceira lição que esse texto nos traz é de que não existe situação e estado ruim da humanidade que não possa ser recuperada. Essa é a terceira lição que sai daqui. Pode ser uma nação como aqui aparece, de gente que vive de maneira insuportável diante de Deus. Pode ser uma nação que seja ignorante e que seja burra mais do que um jumento, do que um boi. Mas ela sempre poderá ser recuperada. Numa linguagem de uma das nossas músicas que nós cantamos aqui, não há pecado ou culpa que não possa ser redimida, que não possa ser restaurada. Não há ninguém neste mundo que seja um pecador tão grande, de tamanha proeza, que não possa ser recuperado, transformado, regenerado pelo Senhor. Então significa de que há esperança. E a gente não mede
A gente não consegue dimensionar o tamanho do poder que Deus tem de perdoar pecados. Nós somos muito pobres para fazer isso. Mas esse texto deixa claro de que pode ser uma nação inteira. Deus pode recuperar uma nação inteira. Não é só uma pessoa, é uma nação inteira. É um povo inteiro. Ele pode restaurar. Quarta e última lição é que o caminho da recuperação, da restauração de um povo sempre está aberto. Sempre está acessível a presença de Deus para um pecador que se arrepende. Sempre. E esta é a única oração que a Bíblia diz que Deus aceita de qualquer um. Eu estou usando o termo qualquer um para dizer qualquer um mesmo. Não importa o lugar, a condição, o estado ou o tamanho do pecado que possa ter cometido, a gravidade, o prejuízo que ele traga. A única fronteira ou o único acesso livre, aberto, espontâneo, 24 horas acessível para Deus é o caminho do arrependimento. O caminho da confissão de pecados. O caminho da consciência pesada em busca do alívio, da graça e da redenção que vem de Deus. Não há lugar, hora, momento ou grandeza de pecado que possa fechar ou diminuir esse acesso. Sempre nós temos acesso a Deus quando nós de fato conhecemos o nosso pecado e nos arrependemos. Por isso que verso 16 e o verso de número 18 diz: lavem-se, purifiquem-se. Lavem-se e purifiquem-se. Verso 18, venham, vamos discutir a questão. É um convite permanente, duradouro. Veja isso em contraste com o culto de quem não tem dignidade. Deus diz: não aguento o culto solene de vocês, não aguento o ajuntamento de vocês, não suporto o sacrifício de vocês, não aguento nada que vocês fazem, vocês são insuportáveis, não quero ver vocês nem na calçada. Quando ele fala da indignação com o pecado. Mas quando ele se apresenta como aquele que quer acolher o pecador para que ele confesse o seu pecado, o convite é: mudem de vida, lavem-se, purifiquem-se e venham, se juntem a mim e vamos conversar sobre o seu pecado. Porque ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Escarlate, aqui é um tempero, é um vegetal que dá cor vermelha às roupas. Então você tinha, e via de regra, não sei se você sabe disso, mas os tecidos eles são brancos, eles são fabricados brancos, na sua origem eles são brancos. Não é? Pelo menos antigamente era assim, depois eles eram tingidos de vermelho. Os fios de seda, eles são originalmente brancos. São lavados ali direitinho, são brancos. E depois eles são tinturados. Então não existe do nascedouro, lá da matéria-prima, cordão, pano branco, ou de cor. Todos eles são brancos. Eles tomam cor depois que são tinturados. Então a figura aqui é a seguinte: vocês estão manchados pela escarlate. Qual é a mancha? A mancha vermelha, a mancha de sangue, a mancha de pecado, a mancha de pureza. Isso foi levado lá para a noiva, para a figura da noiva. Vocês são manchados pelo pecado. E a mancha é de nascença, não é? É lá da origem do pano. O pano é feito, é de vermelho, acabou. Ele é vermelho o resto da vida. Você pode até tinturar, mas cedo ou tarde ele vai aparecer vestígios da cor vermelha, de onde ele veio lá, quando ele foi montado, quando ele foi costurado. E o que é que Deus está dizendo? Ainda que você esteja intimamente manchado de pecado, quando a gente conversar sobre isso, você vai se tornar branco como a lã. Você vai passar pelo alvejante.
e o alvejante vai te purificar por completo, ainda que o seu pecado seja algo tão impregnado como é da natureza humana, você pode ser purificado e transformado. E essa é a lição que o texto traz aqui. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há pecado que possa superar ou que possa resistir à misericórdia e o perdão de Deus. Não há pecado que possa fazer isso. E a última lição que esse texto traz para mim e para você é de que ainda é preciso que todos os dias, e ainda é o tempo oportuno para quem não tem o hábito de fazer todos os dias, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor perdão e misericórdia pelo seu pecado. Pelo seu pecado. Eu quero terminar dizendo a você de que nem sempre o pecador é tão ignorante como esses descritos aqui. Nem sempre nós somos tão cegos, tão insensatos como os animais irracionais, ou mais do que eles, para não reconhecer o que fazemos é pecado. Nem sempre. Às vezes o nosso pecado é algo muito simples, muito prático, muito claro para nós, e nós reconhecemos aquilo lá. Mas nós estamos muito pouco acostumados a confessar todos os dias a nossa culpa. A confessar todos os dias as nossas inclinações ao pecado, as nossas tendências naturais ao pecado. Nós estamos mal acostumados a rejeitar a prática natural de que quando o nosso coração, a nossa mente ou as nossas atitudes agem ou reagem, às vezes até de maneira espontânea, de forma pecaminosa, a gente parar e pedir perdão a Deus, ao próximo, a pessoa que ao nosso derredor. Muito pouco nós nos alimentamos com a consciência de pedir perdão. E nós precisamos colocar isso em prática todos os dias. Todos os dias. A ira de Deus no final dos tempos não vai ser derramada somente para aqueles que são pecadores, a quem Deus odeia de maneira tão forte como a gente lê nesse texto. Mas a ira de Deus vai ser derramada sobre todos aqueles que não reconhecem os seus pecados, ainda que possa ter consciência deles, ainda que possa até evitar vir na igreja para não ser hipócrita. Deus vai derramar a sua ira sobre todo pecador, todo pecador. Então a prática e a necessidade de confessar pecados, ela precisa ocupar a nossa vida, ele precisa dominar o nosso dia a dia. Eu quero convidar a você, independente da sua situação, a hoje ainda praticar esse ato, que é um ato gracioso de Deus, e é um ato de reconhecimento nosso, de que somos pecadores, e precisamos nos submeter à graça restauradora do Senhor Jesus Cristo. Todo dia é dia de pedir misericórdia, todo dia é dia de pedir perdão, todo dia é dia de negar nós mesmos, levar a nossa cruz, e todo dia é dia de pedir a Deus que tire a sua ira de sobre nós e nos dê a misericórdia pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero convidar a você, independente da condição, da situação que você se encontra, a fazer isso nessa noite. E assim nós vamos caminhar para o final do nosso culto, diante de uma oração silenciosa, de perdão de pecados, de reconhecimento dessa necessidade. Logo após